A história do meu filho, que se encontrava em coma, é algo que nunca poderei apagar da minha memória. Na sala de cuidados intensivos, meu marido exigiu friamente o divórcio para viajar com sua amante. 3 dias depois, o hospital revelou uma verdade que fez toda a família desmoronar. Meu filho estava ali deitado, entre um emaranhado de tubos brancos e o bip rítmico e arrepiante do respirador artificial. Enquanto isso, meu marido estava de pé no corredor do Hospital das Clínicas, em São Paulo, de mãos dadas com sua amante, para me jogar os papéis do divórcio na cara. Disse que as passagens para sua viagem a Fernando de Noronha estavam reservadas havia tempo e que não podia permitir que uma criança dormindo arruinasse a diversão de sua bela acompanhante. Mas Victor não imaginava que apenas 3 dias depois, enquanto desfrutava do paraíso do outro lado do mundo, uma ligação do hospital faria toda a sua arrogância se reduzir a cinzas. A verdade sobre o sangue do seu sangue, ao qual havia repudiado, arrastou toda a família à sacudida mais aterradora de suas vidas. Convido vocês a seguirem minha história. O cheiro de desinfetante na unidade de cuidados intensivos ao amanhecer sempre será minha maior obsessão. Aquele odor acre que se infiltrava em cada fio de cabelo, aquela bata que faz uma pessoa sentir que a linha entre a vida e a morte é tão frágil quanto uma teia de aranha. Sentei-me no chão frio de azulejos, com as costas apoiadas na parede imaculada e os olhos inchados de chorar incessantemente durante 12 horas. Atrás daquela porta de vidro, Cauã, meu filho de 6 anos, continuava deitado e imóvel. Seu rosto pálido e miúdo se destacava em meio a todo aquele equipamento moderno. De repente, o som de passos firmes ressoou no corredor deserto. Levantei a cabeça, com a esperança de que fosse Victor, esperando que finalmente tivesse um pouco de consciência para vir ver nosso filho. Mas não. Victor apareceu com um terno impecável, seu habitual sorriso torto, e ao lado estava Thalita. Ela usava um vestido vermelho justo, uma bolsa de grife na mão e olhos afiados que me olharam como se eu fosse um monte de lixo atrapalhando o caminho. Assine aqui, Eloá. Não tenho muito tempo. Victor jogou um maço de papéis no meu colo. Era um acordo de divórcio redigido completamente a seu favor e uma procuração que permitia vender a casa de luxo no Morumbi sem minha presença. Olhei para Victor, o homem que havia jurado amor eterno nos últimos 8 anos, agora transformado em um estranho aterrorizante. Victor, Cauã ainda não acordou. O médico diz que ele está na fase mais crítica. Você é o pai dele. Como pode fazer isso neste exato momento? Já te disse. O nosso acabou há muito tempo. Que esta criança acorde ou não mudará o fato de que quero me casar com Thalita. Olhe para você, abatida, descuidada, sentada aqui, só serve para envergonhar minha família. Eloá, por favor, não use a criança para prender Victor. Interveio Thalita com voz melosa. Pobre pequeno, mas os que estão vivos têm que continuar vivendo. Já temos o pacote comprado para ir a Fernando de Noronha. Voamos esta noite. Assine para tirar esse peso de cima. Victor já pagou aos melhores especialistas particulares para que o revisem hoje. Isso é mais que humanitário, não acha? Levantei-me de um salto. Com a humilhação e o ressentimento formaram um nó amargo na garganta. Meu filho ainda se debatia entre a vida e a morte, e eles já falavam de humanidade por pagar um dia de hospital antes de irem juntos desfrutar. Vá embora daqui. Isso é assunto da minha família. Gritei para ela antes de olhar para meu marido. Victor, você realmente quer abandonar seu filho neste momento? Ainda te resta alguma humanidade? Família, desde o momento em que deixou que meu filho caísse do 2º andar, aos olhos da minha mãe e aos meus, você já não tem direito de fazer parte desta família. Assine e te deixarei ficar na casa velha do interior como um último gesto de piedade. Se você ficar teimosa, cancelarei seus cartões de crédito e me recusarei a pagar a clínica de reabilitação particular que a criança precisará se acordar. E então não me culpe por ser impiedoso. Assim é, Eloá, acrescentou Thalita, quando Victor se irrita, ninguém consegue detê-lo. Além disso, se assinar logo, ele estará de bom humor para te deixar algum pequeno capital para sobreviver. Se esperar ir aos tribunais no Fórum Central, você ficará sem nada, te garanto. Olhei nos olhos de Thalita e vi sua vitória e sua avareza claramente refletidas.
Compreendi que ela havia sussurrado coisas venenosas suficientes para Victor dar uma guinada de 180 graus. Victor sempre havia sido um homem machista e preocupado com as aparências. Bastava que Thalita semeasse habilmente algumas dúvidas para que ele estivesse disposto a pisotear tudo. De acordo, assinarei, mas lembre-se disto. Hoje você dá as costas ao seu filho e no futuro, embora se ajoelhe suplicando, nunca deixarei que ele reconheça um pai como você. Preocupe-se com você mesma primeiro. Vamos, Thalita. Quase é hora de ir ao aeroporto de Guarulhos. Viraram-se. O som dos saltos agulha de Thalita batendo no chão soou tão agudo quanto facadas no meu coração. Peguei uma caneta e assinei meu nome no papel, enquanto minhas lágrimas borravam a tinta. Naquele momento senti-me completamente vazia. 8 anos de juventude, de suor e lágrimas, ajudando-o a construir sua carreira para finalmente receber uma traição tão descarada. Virei-me para a porta da sala de reanimação e apoiei a mão no vidro gelado. Cauã, você tem que acordar. Para a mamãe só resta você. Não me deixe sozinha entre essas pessoas de sangue frio. As máquinas do interior continuavam bipando monotonamente, sem dar resposta. Todo o corredor do hospital voltou a mergulhar em um silêncio sepulcral. Sentei-me abraçando meus próprios ombros trêmulos. Cerca de 2 horas depois chegou minha sogra, Dona Ivone. Não vinha sozinha, mas acompanhada de um par de tias paternas. Assim que me viu, não perguntou nem uma única vez pelo estado de Cauã, mas examinou imediatamente o papel que eu tinha na mão. Eloá, já assinou? Victor acabou de me ligar para dizer que você aceitou. Sim, ele me obrigou a assinar bem na porta da sala de cuidados intensivos de Cauã. Obrigou? Que tolice. Ele tem que olhar pelo futuro dele. Se ele se agarrar a você e carregar o peso de uma criança prostrada numa cama, nem uma montanha de dinheiro seria suficiente. Te digo de verdade, não guarde rancor. Um homem precisa de uma mulher que lhe traga boa sorte. Desde que você se casou e entrou nesta família, tudo foram tempestades. Como pode dizer isso, Dona Ivone? Cauã é seu neto, meu neto. Sim, mas um neto deve estar saudável, correr e pular. Uma criança prostrada esperando a morte não é mais que um fardo. Bom, vá recolhendo suas coisas. Victor planeja colocar a casa de luxo no Morumbi no nome de Thalita. Aquela casa será o presente de casamento dela. Meus ouvidos zuniram. Aquela casa foi comprada com metade do dinheiro que meus pais me deram, mais o que eu havia economizado durante anos trabalhando como contadora, e agora, pela boca da minha sogra, se transformava magicamente em propriedade da amante. Esta crueldade havia superado meu limite de tolerância. Olhei para Dona Ivone e, pela primeira vez na vida, em meu olhar não houve submissão, mas uma determinação glacial. Diga a Victor que não sairei daquela casa até que haja uma sentença firme do juiz, e tampouco Cauã. Aconteça o que acontecer, ele continua sendo parte desta família. Não pensem que poderão lavar as mãos tão facilmente. Dona Ivone estava a ponto de gritar e me amaldiçoar, mas justo naquele momento saiu o chefe da planta. Seu rosto era severo e me olhou com certa compaixão. Senhora Eloá, passe ao meu escritório, por favor. Acabamos de receber os resultados dos exames de sangue adicionais e temos novas descobertas sobre o estado do pequeno Cauã. Meu coração se encolheu. Segui rapidamente o médico, ignorando os murmúrios desdenhosos da minha sogra às minhas costas. No pequeno escritório, impregnado do cheiro de papel, o doutor colocou um grosso expediente sobre a mesa. Olhou-me fixamente durante um longo tempo e depois falou com lentidão. Há uma verdade que devo discutir em privado com você antes de anunciar lá à família. Isso mudará completamente a forma como todos veem o acidente do pequeno Cauã. Contive a respiração, com as mãos entrelaçadas sob a mesa. Que verdade! Por que o médico parecia tão tenso? E por que aquela verdade estava relacionada ao fato de Victor estar em Fernando de Noronha? Não imaginava que o que estava a ponto de escutar seria o começo de uma vingança espetacular que obrigaria os traidores a pagar com sua honra e inclusive com suas vidas. O doutor ajustou os óculos e o tom de voz, fazendo que o ambiente na sala se tornasse ainda mais denso. Passou a última página do expediente, onde havia gráficos de cromatografia e uma tabela de análise química do sangue. Senhora Eloá, encontramos resíduos de um sedativo de alta dose no sangue do pequeno Cauã. Este medicamento não faz parte do protocolo de tratamento do hospital
e tampouco poderia aparecer no corpo de uma criança de 6 anos pela ingestão normal de alimentos, a menos que tivesse sido premeditado. Fiquei atônita. A cabeça me dava voltas. Sedativos? O que o médico queria dizer? Significava que Cauã não havia escorregado por ser uma criança hiperativa. Antes do acidente, a criança havia estado sob os efeitos de um medicamento que paralisou temporariamente seu sistema nervoso e o fez perder o equilíbrio por completo. Esta era a razão pela qual, ao cair daquela altura, a criança não teve nenhuma reação natural de autodefesa. Uma corrente gelada percorreu minhas costas. Lembrei-me daquela tarde. Victor disse que estava ocupado em uma reunião e pediu a Thalita que buscasse Cauã da creche antes do tempo para irem tomar um sorvete. Quando cheguei em casa do trabalho, só vi Cauã deitado inerte no pátio. Thalita chorava presa do pânico, dizendo que a criança havia sido travessa e subido na grade. Acaso? Acaso foram eles? Tranquilize-se. Também descobrimos algo muito importante. Olhe os resultados destes exames de DNA e do grupo sanguíneo. Olhei o papel que o médico me estendia. Os símbolos técnicos estavam claros, e quando compreendi seu significado, senti que o chão se abria sob meus pés. Esta verdade era demasiado aterradora. Não se tratava só de uma tentativa de assassinato, mas de uma traição com múltiplas camadas que jamais teria imaginado. O médico continuou, e sua voz agora trazia uma indignação contida. Isto já não se pode ocultar. Como se trata de uma possível tentativa de homicídio contra uma criança, o caso foi classificado como prioritário e o Instituto Forense se comprometeu a entregar os resultados oficiais em regime de urgência em 3 dias. Assim que os tivermos, avisaremos a Polícia Civil. Mas Eloá deve se preparar mentalmente, porque a pessoa que precisa ver, lá neste momento não somos nós, mas alguém que tem a última chave deste caso. Levantei-me tremendo. Da minha cabeça só ressoavam as palavras do médico. 3 dias. Exatamente em 3 dias, Victor retornaria de Fernando de Noronha, e esse seria o momento em que o enviaria ao lugar ao qual merecia pertencer. Mas primeiro tinha que me encontrar com a pessoa que o médico acabara de mencionar. Quem era aquela pessoa? Por que aparecia justo neste momento? Ao sair da consulta do médico, vi que o céu estava cinza, mas no meu interior começava a arder uma chama de ódio e vingança. Saí do escritório do doutor com as pernas pesadas como chumbo, mas com a mente aterradamente lúcida. Os números do relatório do laboratório, os indicadores do sedativo em altas doses, não paravam de dar voltas na minha cabeça. Ao longo do corredor, a pálida luz fluorescente se refletia nos azulejos, projetando minha sombra solitária. Parei frente a uma grande janela e olhei o tráfego que se entrelaçava nas ruas buliçosas de São Paulo. 8 anos antes também havia contemplado esta cidade, mas com olhos cheios de esperança, de mãos dadas com Victor, acreditando cegamente em um futuro feliz para os dois. E, no entanto, aquele futuro havia se transformado em um lodo negro, enterrando minha juventude e quase arrebatando a vida do meu pequeno filho. Naquela época, Victor só era um humilde engenheiro que ganhava um salário miserável, lutando para sobreviver nesta cidade. Alugamos um pequeno apartamento na periferia. Cada vez que chovia forte, os canos transbordavam. Eu trabalhava como contadora para uma fábrica, 8 horas por dia, e à noite levava os livros de pequenas empresas para ganhar algo de dinheiro extra. Nosso jantar frequentemente consistia só em um pouco de sopa, uma omelete e um pedaço de pão duro. Nas noites frias de inverno, o vento se infiltrava pelas frestas das janelas. Victor me abraçava, compartilhando um fino cobertor desfiado. Eloá, te prometo que algum dia ganharei muito dinheiro. Comprarei uma casa de 3 andares e farei você viver como uma rainha. Aguente um pouco mais comigo. Nunca trairei seu bom coração. As promessas de um homem na pobreza soavam tão sinceras, tão comoventes. Acreditei cegamente. Vendi todas as joias que meus pais haviam me dado para o casamento, dando tudo a Victor para que abrisse uma pequena empresa de construção. Quando sua empresa ficou sem capital, fui eu quem hipotecou as terras dos meus pais no interior para pedir um empréstimo no banco e pagar seus operários. Durante os meses em que ele ia longe trabalhar nas obras, eu ficava em casa, grávida de Cauã, fazendo malabarismos com as contas. Não me atrevia a comprar um vestido novo, colava as solas dos meus sapatos velhos para continuar usando-os,
esperando economizar cada centavo para financiar a incipiente carreira do meu marido. E então, pareceu que o céu recompensava nosso esforço. 4 anos depois de casados, a empresa de Victor ganhou vários contratos grandes. O dinheiro começou a entrar a rodo. Compramos uma ampla casa de luxo na zona do Morumbi, carros caros e Cauã nasceu rodeado de abundância material. Mas o preço da riqueza foi demasiado alto. Quando alguém sai do barro, frequentemente esquece quem lhe estendeu a mão para tirá-lo de lá. Victor começou a mudar. No início só chegava tarde com a desculpa de entreter clientes, cheirando a álcool caro e enviando mensagens dizendo que não chegaria para o jantar. Pouco a pouco, começou a passar as noites fora de casa abertamente. A mudança de Victor também trouxe consigo outra tempestade chamada sogra. Mal compramos a casa nova. Dona Ivone se mudou do interior para a cidade com a desculpa de cuidar do neto, mas sua presença não trouxe risadas, mas regras asfixiantes e um desprezo dissimulado. Olhava-me, a uma mulher cuja beleza havia murchado por anos de frugalidade e trabalho duro, por cima do ombro. Olhe para você. Se sair à rua com Victor, as pessoas pensarão que é sua irmã mais velha. O marido é o diretor e a mulher se veste como uma caipira descuidada. Se não sabe se arrumar, quando ele sair procurando alguém à altura dele, não venha chorar nesta casa. Os homens com dinheiro precisam de uma flor para admirar, não de uma empregada enrugada. Ivone, me vi por anos porque quero economizar para a família. O dinheiro que Victor ganha é dos dois. Não quero desperdiçá-lo em coisas inúteis. Além disso, ele me quer pela minha forma de ser, não pela aparência. Não venha com a história de ter compartilhado penas e alegrias. O dinheiro meu filho ganha com o suor da testa dele. Você só se senta para desfrutar. Nesta casa, ele é quem toma as decisões. Não é capaz de dar um segundo filho para alegrar a casa. E ainda se atreve a me responder. Te garanto que se não sabe reter seu marido, aí fora há dezenas de garotas jovens, bonitas e capazes dispostas a ocupar seu lugar. As mordazes palavras da minha sogra eram como marteladas diárias na minha autoestima. E depois, o que ela previu se fez realidade. Apareceu Thalita. Não era uma sócia de negócios normal, como Victor a havia apresentado. Era jovem, atraente, astuta e sabia como agradar o ego arrogante de um homem recém-enriquecido. Victor começou a criticar os jantares que eu preparava, a forma como educava Cauã e, por último, a me criticar abertamente. Aquela casa de 3 andares no Morumbi era glamourosa por fora, mas por dentro suas paredes estavam apodrecendo dia a dia, hora após hora. Tentei me agarrar a ele, tentei mudar meu aspecto, tentei suportar minha sogra só para manter uma família unida para Cauã. A criança queria muito seu pai. Cada vez que Victor voltava para casa, embora estivesse bêbado, Cauã se abraçava às suas pernas e lhe contava histórias da creche. Pensei que o amor filial seria o último fio que reteria a pouca consciência que restava a Victor, mas me enganei. Enganei-me completamente. Quando uma pessoa foi cegada pelo dinheiro e pela luxúria, não só está disposta a abandonar a esposa de toda a vida, mas também a agir cruelmente contra sua própria carne e sangue, para desobstruir o caminho rumo a uma nova vida sem amarras. Aquela podridão alcançou seu ponto máximo naquele fatídico dia em que meu filho foi empurrado ao abismo entre a vida e a morte. As palavras do doutor foram como uma chave mestra que descerrou o véu de névoa que cobria o acidente de Cauã. Apoiei-me no marco da janela do hospital e fechei os olhos. As lembranças daquela escura tarde de terça-feira voltaram em torrente, nítidas e arrepiantes até o mínimo detalhe. Aquele dia começou com uma falsa manhã pacífica. Cauã levava sua camiseta amarela favorita com o desenho de um super-herói e sua pequena mochila nas costas. Ficou nas pontas dos pés para me beijar na bochecha antes de subir no carro para que Victor o levasse à escola. Hoje temos que verter o concreto na planta 3 da obra. Terei que supervisionar o dia todo. Organize-se você para buscar a criança esta tarde. Eu não chegarei a tempo. De acordo. Hoje minha empresa também tem uma auditoria interna, mas pedirei ao meu chefe sair antes, às 4h30, para buscar Cauã. Tenha cuidado no trabalho e não esqueça de comer direito. Victor só resmungou e acelerou. Eu não tinha ideia de que aquele era o primeiro montagem meticulosa de uma série de atos atrozes. Por volta das 3 da tarde,
Enquanto eu estava imersa náusea em uma montanha de faturas no escritório, tocou meu telefone. Era Thalita. Naquele momento, na minha lista de contatos, ela ainda era simplesmente a assistente de negócios imobiliários. Olá, Eloá. Sou Thalita. Victor acabou de me ligar. Diz que está muito ocupado na obra e me comentou que você também tem uma auditoria. Como me pega no caminho para ver um cliente perto da escola de Cauã, eu o busco e levo para casa, tá? Comprarei um suco e um pastel para ele. Você pode continuar trabalhando tranquila. Naquele momento, eu estava realmente absorta no trabalho e meu chefe estava ao meu lado pedindo dados urgentes. Ao escutar o tom servicial e entusiasta de Thalita, não suspeitei absolutamente. Aceitei e lhe dei o código de busca. Aquela foi a decisão mais equivocada e dolorosa de toda a minha vida. Uma decisão que lamentarei até o dia em que morrer. Por volta das 5:45, meu telefone vibrou novamente. Desta vez não era uma voz servicial, mas os gritos de pânico de Thalita. Eloá, venha ao hospital agora mesmo. Cauã caiu da varanda do 2º andar para o pátio. Chamei a ambulância e o trouxe. Está sangrando muito. Pelo amor de Deus. Meu coração parou. O telefone se espatifou no chão. Não lembro como saí do escritório, nem como gritei o nome do meu filho no táxi. Quando irrompi nas urgências, a cena era caótica e sangrenta. A camiseta amarela do super-herói estava feita em farrapos e tingida de vermelho escuro. Meu menino jazia ali, frágil e minúsculo, com a cabeça vendada em um canto do corredor. Thalita cobria o rosto soluçando. Parecia uma mulher extremamente assustada e arrependida. Sinto muito, Eloá. Eu o busquei e o deixei na sala vendo televisão. Depois desci à cozinha para descascar algo de fruta para ele. Não sei por que subiu ao 2º andar e trepou na grade. Só escutei um golpe forte e, quando saí, já estava no pátio. Sinto muito. De verdade que não foi de propósito. Victor apareceu logo depois. Não levava roupa de trabalho, nem estava manchado de poeira como alguém que acaba de chegar de uma obra. Levava uma camisa impecável, o cabelo engomado e ainda cheirava a colônia cara. Naquele momento, eu estava tão desesperada pelo meu filho que não prestei atenção àqueles pequenos detalhes. Victor correu para me agarrar e me gritou: "Que tipo de mãe você é? Só tinha que buscar seu filho e por preguiçosa deixa que uma estranha o faça. Se você tivesse saído antes, isto não teria acontecido. Olhe para ele. Se algo acontecer ao meu filho, não te perdoarei." Desmoronei no chão chorando a mares, assumindo toda a culpa. Estava convencida de que, por minha obsessão com o trabalho, meu filho havia sofrido um acidente. Mas uns dias depois, quando o estado de Cauã se estabilizou o suficiente para ser transferido à UTI, voltei para casa para recolher roupa para ele. Entrei naquela casa vazia e gelada e subi diretamente à varanda do 2º andar, o suposto lugar do acidente. De pé frente à grade de vidro, uma onda de suspeita começou a germinar na minha mente. A grade da varanda da nossa casa era muito alta, de mais de 1,30 m, com um corrimão de aço inoxidável. Cauã só tinha 6 anos e média, menos de 1,20 m. Como podia uma criança se agarrar àquele vidro escorregadio para se impulsionar por cima de uma grade mais alta que ele? Além disso, Cauã tinha um medo atroz de alturas. Só de se assomar pelas escadas, já gritava pedindo que o pegasse no colo. Por que uma criança tão medrosa correria de repente a uma varanda solitária, treparia no alto e cairia? Inclinei-me para olhar ao redor da varanda. Os chinelos de casa de Cauã estavam ordenados perfeitamente contra a parede, sem sinais de luta ou escorregão apressado. Desci à sala e olhei a pequena mesa de vidro. Havia um copo de suco com um canudo dentro. A criança o havia bebido pela metade. Ao lado havia um prato de fruta intacto. Lembrei das palavras que o doutor acabara de dizer, sedativo em altas doses. De repente, tudo encaixou de maneira arrepiante e terrivelmente lógica. Thalita havia buscado Cauã e lhe dado o suco misturado com sedativos. Quando o medicamento fez efeito, o sistema nervoso de Cauã se paralisou. A criança adormeceu, perdeu o controle de seus movimentos e sua capacidade de resistência. Naquele estado, ela só teve que carregar Lu nos braços flácido, colocar Lu sobre a grade e soltar Lu. A queda livre do 2º andar se camuflaria como um trágico acidente
devido à hiperatividade de uma criança. Victor nunca esteve na obra, estava com Thalita, ou ao menos conhecia perfeitamente o plano de antemão. Por isso chegou ao hospital tão arrumado e me jogou toda a culpa imediatamente para desviar a atenção. Haviam orquestrado uma tentativa de assassinato perfeita para se livrar da criança, alanar o caminho para o divórcio, se apoderar dos meus bens e estar juntos oficialmente. Não eram humanos, eram demônios disfarçados. Apertei os punhos, cravando as unhas nas palmas até sangrarem. Neste jogo, agora cabia a mim tomar o controle. No meio da casa vazia, estremeci ao unir todas as peças do quebra-cabeça. A imagem de Thalita se fez mais nítida que nunca na minha mente. Seu aparecimento na vida de Victor e nesta família nunca foi casualidade. Foi uma armadilha armada meticulosamente, apontando diretamente à avareza e ao ego de um homem recém-enriquecido, mas com uma base vazia. No início, Thalita se aproximou de Victor sob o pretexto de ser uma agente imobiliária que lhe ajudaria a buscar um terreno para construir uma nova nave. Mas ela não só vendia terrenos, também vendia aquela falsa empatia que homens como Victor sempre anseiam. Ele era um machista que sempre queria ser o centro do universo. Em casa, eu sempre lhe aconselhava que fosse prudente com os gastos e que gerenciasse rigorosamente as finanças da empresa, já que sou contadora. Eu via os buracos financeiros que ele tentava tapar com empréstimos arriscados. Meus conselhos sinceros para Victor eram só as queixas de uma mulher que freava o progresso de um grande diretor, e Thalita captou isso perfeitamente. Ela nunca lhe aconselhou que economizasse. Adulava-o, desenhando-lhe cenários de investimentos que renderiam milhões. Convertia-o em um rei em festas luxuosas, vertendo palavras doces em seus ouvidos para inflar sua complacência até o delírio. Olhe os outros. Uma mulher moderna deve saber apoiar a carreira do marido por trás, sair e se relacionar para fazê-lo ficar bem. Thalita acabou de me apresentar uns investimentos em terrenos na periferia. Como vê, nos uns meses duplicaremos o investimento. E você, sempre metendo o nariz em faturinhas de luz e água. Sua visão nunca passará das paredes da cozinha. Essas foram as palavras que Victor me cuspiu na cara em um jantar há 4 meses, quando descobri que havia retirado arbitrariamente R$120 mil da nossa conta conjunta para entregar-los a Thalita como investimento. Tentei dissuadi-lo. Chorei pedindo que recuperasse aquele dinheiro, porque eram as economias que planejávamos usar para amortizar a hipoteca da nossa casa. Mas Victor não me escutou. Estava completamente manipulado por ela, convencido de que era seu amuleto da sorte. Thalita era muito astuta. Não se lançou a usurpar o posto de esposa imediatamente. Interpretou o papel de irmãzinha adotiva, de assistente eficaz, sempre me chamando com doçura cada vez que vinha à nossa casa. Comprava presentes para Cauã e vitaminas caras para minha sogra. Com aquela astúcia maliciosa, comprou Dona Ivone por completo. As mosquinhas mortas são as piores. Os terrenos na periferia em que Victor havia investido eram um projeto fantasma, uma estafa sofisticada que Thalita havia tramado com cúmplices externos para espremer o dinheiro dele. Quando os R$120 mil se evaporaram, a empresa de Victor ficou à beira da falência, acossada por credores e com o banco pisando nos calcanhares. Em vez de confessar-me, voltou a buscar Thalita para pedir ajuda. E aí foi quando ela urdiu o plano para se apoderar de todo o patrimônio do meu filho e o meu. A casa no Morumbi em que vivíamos era propriedade compartilhada. Eu também figurava nas escrituras. Se queria vender, lá para pagar suas dívidas ou fugir com o dinheiro, Victor precisava da minha assinatura. Mas eu jamais aceitaria vender o único lar do meu filho para pagar as dívidas das suas festas e vícios. Eloá é muito teimosa, nunca assinará a venda da casa. A lei diz que se vocês se divorciarem agora, o juiz dará o uso da casa a ela por ter a custódia da criança. Nunca poderemos vender aquela casa, mas se Deus não o queira, a criança não sobreviver, ela perderá o direito de ficar na moradia. Poderá obrigá-la a vender a casa, dividir os bens, e teríamos dinheiro de sobra para irmos viver em outro lugar. Não podemos nos afundar aqui. Eu não escutei esses sussurros diabólicos com meus próprios ouvidos, mas agora, ligando todos os detalhes, podia afirmar com certeza que esse era o plano deles. Aquela casa valia mais de R$1 milhão.
Sabiam perfeitamente que a única forma de me expulsar do meu próprio lar e liquidar aquele patrimônio era eliminando a pessoa que me outorgava o direito legal de habitá-lo, meu próprio filho. Se a criança morresse, poderiam usar a desculpa do acidente para forçar a venda imediata da casa. Além disso, ao me culpar de não saber cuidar do meu filho, Victor o usaria como arma moral, obrigando-me a assinar o divórcio e a ceder-lhe a casa sob a pressão da minha sogra e seus familiares. Um plano cruel, perfeito até o último resquício. Não só queriam nos roubar, mas também queriam arrebatar a vida de uma criança inocente de 6 anos para obter liberdade e dinheiro. Meu coração se rasgava como se alguém o estivesse picando com uma faca. Thalita havia usado a malevolência de uma caçadora de fortunas profissional para semear a maldade na cabeça de Victor. E ele, um pai, um marido, por sua covardia, avareza e luxúria, se aliou com sua amante para matar seu próprio sangue. Aquela crueldade não foi um arrebatamento, foi planejada minuciosamente. Escolheram o dia em que eu estava mais ocupada, o momento em que não havia ninguém em casa, e usaram seu próprio sedativo para privar de defesa uma criança. Fiquei de pé na varanda, com o vento gelado golpeando meu rosto. As lágrimas que rolavam por minhas bochechas já não tinham o sabor salgado da fraqueza ou da pena de mim mesma, mas haviam se espessado com o sabor do ódio. Acreditavam que eu era só uma mulher estúpida, que só sabia chorar e resignar-se. Acreditavam que a armadilha havia funcionado perfeitamente e que podiam subir tranquilamente no avião, voar a Fernando de Noronha e desfrutar sobre o sangue do meu filho e o meu. Mas se enganavam. Por mais espertos que se achassem, a justiça divina existe. O céu havia deixado ao meu filho um último fôlego e me havia deixado as provas fornecidas por um médico dedicado. Haviam me empurrado até o fundo do inferno, mas eu usaria o fogo desse mesmo inferno para reduzir a cinzas todo o seu sujo futuro. O aparecimento de Thalita foi um pesadelo, mas aquele pesadelo me ensinaria a me tornar uma mãe disposta a fazer o que fosse necessário para fazer justiça pelo seu filho. De volta à UTI, o corredor do hospital à meia-noite estava inquietantemente silencioso. A pálida luz branca dos fluorescentes se refletia no chão, criando um ambiente frio e solitário. Sentei-me abraçando meus joelhos em uma cadeira de plástico duro, com o olhar perdido na porta de vidro fechada do quarto. O som do respirador e do monitor cardíaco do interior emitia intermitentemente uns bips secos e monótonos. Cada bip que ressoava era um aperto mais no meu coração. Àquela hora, Victor e Thalita seguramente estariam sentados na classe executiva do seu voo noturno, erguendo taças de champanhe para celebrar seu plano perfeito. Estariam ansiando pelas praias de areia branca e o luxo de Noronha. Enquanto isso, eu estava aqui, contando cada fôlego agonizante do meu filho de 6 anos, inerte na fronteira entre a vida e a morte. Tirei tremulamente o telefone da bolsa e liguei para um advogado penalista que haviam me recomendado. Precisava que iniciasse urgentemente um trâmite judicial na primeira hora para congelar os bens de Victor e investigar o que realmente havia acontecido na minha casa. O advogado me pediu uma provisão de fundos de R$ 1.500 para começar a se mover imediatamente. R$ 1.500. Uma soma que eu acreditava ter de sobra. Abri o aplicativo do banco para fazer a transferência. Na minha conta pessoal, só restava um pouco mais de R$ 200. Mudei rapidamente para a conta de poupança conjunta em nome de Victor e meu, onde guardava os R$ 20.000 que tanto me havia custado economizar. A tela carregou durante uns segundos e depois mostrou uma cifra que me deixou paralisada. Saldo disponível, R$ 0. O histórico de transações mostrava claramente que a totalidade dos R$ 20.000 havia sido transferida por Victor para uma conta desconhecida em nome de Larissa, o verdadeiro nome de Thalita, às 5 da tarde daquele mesmo dia, justo antes de vir ao hospital me jogar o divórcio na cara. Não só conspiraram para matar meu filho e me roubar a casa, mas também haviam esvaziado até o último centavo da família para financiar sua suja viagem. A fúria se apoderou de mim. Mordi os lábios até me fazer sangue. Haviam me acurralado junto com minha família até um beco sem saída, querendo cortar qualquer esperança de tratamento para Cauã. Fiquei de pé frente ao caixa, chorando. A caixa me olhou com compaixão, mas não podia pular as normas do hospital. Recuei com as mãos trêmulas, revisando os contatos do meu telefone.
à 1 da madrugada, a quem podia pedir emprestado. Meus pais no interior eram idosos e frágeis. Haviam economizado com muito esforço um pouco de dinheiro para a velhice. Não podia ligar para eles com más notícias à meia-noite. Poderiam sofrer um infarto do susto. Como último recurso, liguei para a dona Ivone. Por mais cruel que fosse, Cauã continuava sendo o primeiro neto varão da família. Confiava em que, ante a vida ou morte do seu próprio sangue, ela se abrandaria. Diga, para que me liga a estas horas da noite? Não pode deixar os mais velhos dormirem. Ivone, suplico-lhe, preciso urgentemente de R$ 1.500 para pagar um advogado e uns especialistas particulares que avaliem o caso de Cauã. Suspeito que sua queda não foi um acidente. Victor esvaziou nossa conta conjunta. Empreste-me esse dinheiro e amanhã de manhã pedirei emprestado aos meus amigos para devolvê-lo. Suplico-lhe. Emprestar? Você é a mãe dele e trabalha há anos. Onde escondeu o dinheiro para vir agora chorando me pedir? Victor investiu todo o dinheiro dele na empresa e eu não tenho economias para minha velhice para dá-las a você. Já te disse. Aquela gravidez nunca trouxe sorte. Ele caiu assim e, embora se salve, ficará inútil. Será um fardo para esta casa. Para que insiste? Diga ao médico que o desconecte e assim nos livramos deste fardo. Fez-se um nó na minha garganta e não pude articular palavra. Desconectá-lo? Eram essas as palavras de uma avó? Preferia deixar que seu neto morresse para economizar gastos, para não carregar com um peso, em vez de sacar R$ 1.500 para salvar-lhe a vida? Toda a família do meu marido eram monstros de sangue frio. Não restava nem rastro de humanidade naquela família podre. Vamos, pare de atuar. Victor já decidiu te deixar. Embora se ajoelhe, não te darei nem um centavo. Ajeite-se com as consequências da sua própria inutilidade. O tom de chamada cortada soou frio no meu ouvido. Baixei o telefone lentamente. Meu coração já não sangrava. Haviam-no congelado por completo. Um silêncio aterrador invadiu minha mente. Já não choraria mais. As lágrimas não podiam salvar meu filho. A fraqueza não podia vingar meu filho. Queriam me acurralar. Queriam que caísse derrotada sob seu desprezo. Mas subestimaram o instinto de uma mãe. Quando levam uma mãe ao limite, ela pode se tornar mais impiedosa e calculista que qualquer inimigo. Voltei a abrir o telefone e entrei nas redes sociais. Thalita acabara de publicar uma nova foto. 2 taças de vinho sobre a mesa de cristal da classe executiva do avião, com uma doce mensagem. Um novo começo no paraíso, deixando para trás a velha e podre vida. Olhei fixamente aquela foto, gravando cada palavra, cada imagem na minha mente. Desfrutem. Bebam tudo o que quiserem. O paraíso de vocês só durará 3 dias. Aquela noite em claro, fiquei sentada frente à porta da UTI sem piscar nem um segundo. Era como um animal ferido lambendo as feridas, afiando minhas garras em silêncio, esperando amanhecer para começar uma vingança implacável. Às 9 da manhã saí do hospital e fui diretamente a uma loja de compra de ouro no bairro de Tatuapé que acabara de abrir suas portas. Tirei o colar de ouro que minha mãe me deu no dia do meu casamento e depois a aliança do meu dedo. Aquele anel com o qual Victor se ajoelhara ante mim fazia 8 anos. Para mim agora já não era um símbolo de amor, mas um pedaço de metal inútil. O atendente me olhou com pena ao ver uma mulher abatida e com os olhos inchados empenhando suas joias na primeira hora da manhã. Deu-me R$ 1.500. Apertei as notas na mão e as transferi ao advogado. Na manhã do segundo dia desde que Cauã entrou em coma, o corredor do hospital começou a se encher do ruído de passos e conversas dos familiares dos pacientes. Eu continuava abatida frente à porta de vidro, como um galho seco que esperava qualquer rajada de vento para se quebrar. Não havia pregado o olho na noite toda, olhando fixamente a luz intermitente do monitor cardíaco do meu filho. Na minha cabeça só dava voltas o sorriso de Cauã naquela manhã e os frios papéis do divórcio que Victor havia me jogado na cara. Ainda não havia me recuperado quando dos elevadores se aproximou um grupo familiar. À frente ia a dona Ivone. Seguiam-na as 2 tias paternas, as mesmas que nos batizados e comunhões sempre me elogiavam por ser uma esposa e nora exemplar. Mas hoje suas expressões eram completamente diferentes. Dona Ivone se aproximou, sem sequer lançar um olhar ao quarto do enfermo, cruzou os braços e me olhou de cima a baixo.
Seus olhos afiados transbordavam desprezo. De que serve que você fique aí sentada como um móvel? Vai acordar a criança? Você é um pé? Frio? Desde que entrou nesta casa só trouxe desgraças. Nem sequer é capaz de buscar seu filho. Deixa que ele caia e quebre a cabeça. E agora se senta aqui para chorar. A quem pretende dar pena? Uma tia ao lado dela seguiu o jogo, arrastando cada sílaba em voz alta para que todos ao redor a escutassem. As mulheres que se obcecam com o trabalho e descuidam dos filhos não merecem ser mães. Olhe para Victor trabalhando dia e noite na obra para mantê-los. Você fica em casa desfrutando da vida e nem sequer pode cuidar de uma criança. Agora está em estado vegetativo e nem com todo o dinheiro do mundo se curará. E ainda por cima, ouvi que você se recusa a assinar o divórcio. Pretende prender Victor para que carregue esse fardo a vida toda? Suas palavras foram como flechas envenenadas diretas ao meu coração. Levantei o olhar para aqueles rostos que diziam ser a família de sangue do meu filho. Seu neto se debatia entre a vida e a morte, e, no entanto, o único que lhes importava não era a segurança da criança, mas como me expulsar de casa e como proteger o dinheiro e o futuro do seu precioso filho. A sociedade às vezes é ridiculamente cruel. Quando uma família está em paz e o homem tem dinheiro, é exaltado. Quando algo acontece aos filhos, toda a culpa recai sobre a mãe, sem importar a verdadeira causa. Ivone, Cauã é meu filho, mas também leva o sangue de vocês. Podem não o querer, mas como podem dizer palavras tão cruéis quando a criança está morrendo aí dentro? Acaso tentam me obrigar a assinar para que Victor possa vender a casa legalmente e gastar o dinheiro com sua amante? Dona Ivone abriu os olhos de par em par. Apontou-me com o dedo na cara e sua voz estridente ressoou em todo o corredor. Não cuspa veneno. Se Victor tem outra pessoa é porque você não soube retê-lo, porque pariu uma criança doente e agora inútil. Thalita está grávida de um menino, um varão saudável que trará sorte à carreira do meu filho. Você e a criança que jaz aí dentro só são um fardo. Se tem um pouco de bom senso, pegue suas malas e vá embora. Não nos obrigue a meter os advogados no meio. Aquela casa é do meu filho. Você não ficará com nenhum centavo. Levantei-me de golpe. Minhas pernas tremiam pelo esgotamento, mas mantive as costas retas. Já não chorava. Minhas lágrimas haviam secado na noite anterior. Olhei minha sogra diretamente nos olhos, pronunciando cada palavra de forma lenta, mas tão afiada quanto um vidro quebrado. A metade daquela casa foi paga pelos meus pais e tem 6 anos do meu esforço trabalhando a todo vapor para pagar a hipoteca. Diz que Thalita espera um menino que trará sorte. Espere e verá se essa sorte eleva Victor ao céu ou empurra toda a família ao fundo do abismo. Diga a Victor que não assinarei nenhum papel até que se esclareça o que aconteceu com Cauã. Ai, olhe que insolente, que mulher tão mal educada. Já veremos quanto tempo dura sua arrogância. Fique com esse inválido e vá viver debaixo de uma ponte. O grupo deu meia volta indignado, sem deixar de me amaldiçoar. Chamaram-me descarada e sem vergonha. Fiquei imóvel, agarrando com força a cadeira. Haviam decidido ser impiedosos. Haviam repudiado seu próprio sangue por uma mulher que acabavam de conhecer e um feto que ainda não tinha forma. Chamaram-me pé frio. Chamaram Cauã de fardo. Mas não sabiam que Thalita e Victor eram os verdadeiros monstros que haviam tentado arrebatar o futuro do seu próprio sangue. O corredor do hospital murmurava. Olhares de pena e curiosidade se posavam sobre mim, mas não me importou. Voltei-me para olhar através do vidro transparente, onde Cauã continuava sumido em um profundo sono. Filho meu, não me renderei. Essas fofocas só avivarão minha força. Ficarei aqui, esperando o terceiro dia, esperando que aqueles relatórios médicos se convertam na sentença que acabe com esses demônios. Deixemos que se orgulhem. Deixemos que pensem que me acurralaram, porque nesta partida de xadrez, quem ri por último é quem ganha. 3 dias passaram, lentos e dolorosos como um século inteiro. Durante aqueles 3 dias, sobrevivi à base de caixas de leite e pedaços de pão seco que as enfermeiras me ofereciam por pena. Meus olhos estavam rodeados de olheiras escuras, meu cabelo desalinhado e todo o meu corpo exausto pela falta de sono e atenção. Naqueles 3 dias, Victor não me ligou nem uma única vez, nem enviou uma única mensagem para perguntar se seu filho estava vivo ou morto. Através de amigos em comum,
Soube que ele e Thalita se hospedavam em um resort 5 estrelas em Fernando de Noronha. Estavam subindo fotos, jantando à luz de velas e comprando roupa de marca, esbanjando o dinheiro. A crueldade de Victor havia alcançado um nível desumano. Na manhã do terceiro dia, justo quando havia conseguido fechar os olhos uns instantes no banco, uma enfermeira correu para mim e me sacudiu pelos ombros. O doutor me pedia que fosse à sala de reuniões da planta, não ao seu escritório privado, mas à sala de reuniões. O instinto maternal me disse que havia chegado o momento decisivo. Alisei o cabelo rapidamente, lavei o rosto com água fria nos banheiros públicos e me dirigi à sala. Meu coração batia desbocado no peito entre o medo e a expectativa. Ao entrar vi que não só estava o doutor, mas também o diretor do hospital e 2 agentes da Polícia Civil à paisana. O ambiente era solene e espesso pela tensão. O doutor me convidou a sentar-me frente a ele. Sobre a mesa havia 2 grossos expedientes selados. Senhora Eloá, temos os resultados forenses oficiais. Prepare-se, porque o que vamos anunciar não só concerne ao estado do pequeno Cauã, mas também a uma verdade médica sobre seu marido. Doutores, agentes, podem falar. Levo 3 dias me preparando para o pior. Meu filho vai se salvar? O doutor suspirou aliviado e esboçou um raro e reconfortante sorriso. Essa é a primeira boa notícia. Cauã superou a fase crítica. O sedativo no sangue dele está se eliminando bem graças ao protocolo contínuo de filtragem. Embora seu cérebro tenha sofrido danos pelo impacto, afortunadamente o sistema nervoso central está se recuperando. Poderia acordar dentro das próximas 48 a 72 horas. Rompi a chorar desconsoladamente. Pela primeira vez após tantos dias escuros, chorei de alívio e felicidade. Meu filho vivia. Meu Cauã havia sobrevivido tenazmente. Juntei as mãos e inclinei a cabeça agradecendo repetidamente aos médicos, mas a alegria recém-nascida se viu freada pela expressão severa dos 2 agentes de polícia. Senhora Eloá, a boa notícia é que a criança sobreviveu, mas a má notícia para os que lhe fizeram mal é que os resultados confirmam que o nível de diazepam no sangue do menor superava em 10 vezes a dose permitida para um adulto. Esta droga se dissolveu em líquidos estomacais, concretamente em um suco. Isto coincide plenamente com suas suspeitas sobre o copo encontrado na cena. A polícia abriu oficialmente um caso penal por tentativa de homicídio. Meu peito subia e descia com força. O crime havia sido descoberto. Thalita não escaparia e Victor, como encobridor ou cúmplice, também enfrentaria a justiça. Engoli saliva tentando manter a voz firme. Agentes, quem buscou meu filho aquele dia foi Thalita, a amante do meu marido. Agora estão de viagem em Fernando de Noronha. Fizeram isto para me obrigar a divorciar e ficar com a casa, já que ela diz estar grávida de um menino do meu marido. Naquele momento, um dos agentes da Polícia Civil pigarreou suavemente. Sacou um segundo expediente policial da sua maleta. Senhora Eloá, este é o segundo ponto de inflexão. Para estabelecer o móvel da tentativa de homicídio e a fraude, um juiz nos autorizou a rastrear todas as contas e arquivos pessoais do seu marido. Durante a busca, encontramos um relatório médico oculto no cofre do escritório dele, emitido por uma clínica particular de fertilidade em São Paulo há 8 meses. Franzi o senho completamente confusa. Clínica de fertilidade? Há 8 meses? Victor havia me dito que estava em viagem de negócios no interior. Por que tinha um relatório de fertilidade? E o que tinha isso a ver com o caso? O agente abriu diretamente o expediente e apontou a conclusão da clínica particular na última página. Olhe você mesma. O diagnóstico de há 8 meses conclui que Victor sofre de azoospermia idiopática, ou seja, não tem absolutamente nenhum espermatozoide no sêmen devido a complicações por atrofia testicular. É esterilidade absoluta. Não pode ter filhos de forma natural e, inclusive, as possibilidades com intervenções médicas são inferiores a 1%. Fiquei gelada, como golpeada por um raio. Esterilidade absoluta. Se Victor era estéril desde há 8 meses, então o feto no ventre de Thalita, o menino do qual ela e minha sogra se gabavam orgulhosas, de quem era? Entende o que isto significa, não é? Continuou o médico. Seu marido foi vítima de um grande engano. Sua amante não está grávida dele. Fingiu a gravidez para extorquí-lo, obrigá-lo a divorciar, ficar com os bens dele e, de forma ainda mais cruel,
o incitou a matar seu único filho biológico. Destruiu sua própria família pelo bastardo de outro homem. A sala ficou sumida em um silêncio sepulcral. Fiquei sentada na cadeira, petrificada, até que uma risada abafada brotou da minha garganta. Uma risada amarga, ressentida, mas cheia de uma satisfação absoluta. Karma. O karma havia chegado de forma rápida e brutal, mas completamente justa. Victor havia me repudiado a mim e a Cauã, rompendo os votos matrimoniais para ir atrás de uma jovem amante, pensando que teria um herdeiro e uma enorme fortuna. No entanto, só era um estúpido fantoche que havia sido manipulado por uma caçadora de fortunas que lhe havia posto chifres tão grandes que nem sequer poderia levantar a cabeça. Deus vê tudo. Os cruéis sempre se acham os mais espertos, mas acabam morrendo pela própria avareza e estupidez. Apertei o expediente nas mãos. Muito bem. Você está muito feliz em Fernando de Noronha, não é, Victor? Pois desfrute, porque quando descer do avião, o que te esperará não será uma casa nova, mas uma condenação por tentativa de assassinato e a verdade mais humilhante que um homem tão machista como você poderia suportar. A obra de teatro chegava agora ao seu clímax. Com o relatório médico na mão, saí ao corredor e busquei o canto mais afastado perto das escadas. O vento que entrava pela janela trazia o frio do inverno paulista iminente, mas meu interior ardia com um fogo implacável. Olhei a tela do meu telefone. Ainda guardava a foto que Thalita havia publicado há algumas horas. Nela usava um biquíni provocante e apoiava a cabeça no ombro de Victor sob o deslumbrante sol de Noronha. Estavam imersos em uma felicidade ilusória construída sobre o sangue do meu filho. O doutor tinha razão. Não precisava esperar 3 dias a que ele retornasse. Queria-lhe assestar o golpe de graça eu mesma, enquanto ele estava no topo da satisfação, para que sentisse o que era cair em picado até o fundo do inferno. Desbloqueei a tela e liguei para Victor pelo WhatsApp. Tocou um tom longo. A música de espera era uma canção romântica empalagosa que seguramente Thalita lhe havia obrigado a colocar. Esperei pacientemente com o ritmo cardíaco pausado, com uma calma incomum. No 5º toque, a ligação se conectou. Do outro lado, o som das ondas, a música de fundo e as risadinhas femininas chegaram aos meus ouvidos com total nitidez. O que há? Para que me liga? Se já assinou os papéis do divórcio, leve-os ao fórum e pare de arruinar minhas férias. Ou é que a criança morreu e você quer que eu volte para o funeral? Te aviso. Não tenho tempo. Ligue para minha mãe e arranjem-se vocês. As palavras que saíram da boca daquele pai foram tão frias e impiedosas que, se eu fosse a mesma de há 3 dias, seguramente teria desmoronado e começado a gritar. Mas agora só esbocei um sorriso de desprezo. Victor, te decepcionará saber que Cauã não morreu. O médico acaba de me informar de que superou a fase crítica e está a ponto de acordar. Os sedativos que sua amante misturou no suco dele não foram suficientes para tirar-lhe a vida. O quê? Que tolices está dizendo? Que sedativos? Você está louca. Não venha com mentiras. Você fez a criança cair e agora culpa os outros. Te aviso, te demandarei por difamação. Quem é, querido? Eloá. A voz estridente e mimosa de Thalita se infiltrou na linha. Ai, por favor, por que dá ouvidos a essa louca? Desligue. Venha nadar comigo. A água está ótima. Pude perceber o pânico na voz de Victor, mas ele continuava tentando se fazer de forte. Respirei profundamente e endureci meu tom, articulando cada palavra com cuidado para me assegurar de que não se perdesse nenhuma só. Deixe-a nadar, porque logo estará nadando em uma cela de prisão. O Instituto Forense já tem os resultados da análise de sangue de Cauã. A Polícia Civil abriu o caso por tentativa de homicídio. Mas bom, isso deixamos à justiça. O motivo principal da minha ligação de hoje é te fazer um presente exclusivo para celebrar sua viagem. Victor, do que vai? Não tente me assustar. Eu não fiz nada de errado. Abra o chat do WhatsApp. Acabei de te enviar umas fotos. Olhe-as bem, especialmente a conclusão impressa em vermelho da última página. Fiquei em silêncio, esperando. Uns 10 segundos depois, escutei Victor ofegar e um ruído surdo, como se algo tivesse caído sobre a areia. O quê? O que é isto? De onde tirou este documento falso? Quando fiz estes exames em urologia? O que é isso de esterilidade absoluta? Mentira,
Você contratou alguém para falsificar o histórico médico e arruinar minha felicidade com Thalita, não é? Olhe bem o selo do hospital. Há 8 meses, aquela semana que me disse que ia de viagem de negócios para o interior. Na realidade, você estava internado neste hospital para se operar de uma complicação por atrofia testicular. Escondeu-me. Escondeu de todo mundo pelo orgulho ridículo do seu machismo. O doutor foi quem te tratou. Se você não tem nem um único espermatozoide, o menino que leva no ventre sua querida Thalita é obra do Espírito Santo. Não, não pode ser. Thalita, vem aqui. Vem aqui agora mesmo. De quem diabos é essa gravidez? Maldita seja. Você me enganou. O que há com você? Solte-me. Você está me machucando. O que te enviou essa para que acredite a pés juntos? Acredita mais em uma louca que na sua futura esposa? Este filho é seu. É o fruto do nosso amor. Não a escute. Só quer nos separar. Através do telefone, escutei claramente os forcejos. Victor rugia como uma besta ferida, enquanto Thalita gritava e chorava negando tudo. A arrogância e o triunfalismo de Victor haviam desmoronado por completo. Sempre havia sido um homem extremamente orgulhoso, que se gabava da sua virilidade. Descobrir que era estéril já devia ter sido um golpe mortal que teve que ocultar. Agora, dar-se conta amargamente de que lhe haviam posto chifres e que ia criar o filho de outro, aquele sentimento de humilhação devia doer mais que 1000 facadas. Cale-se. Está escrito em preto e branco. O hospital confirma que sou absolutamente estéril. E ainda tenho o descaramento de negar. Você se deita com outro e quer que eu pague os pratos quebrados, vadia. Você me incitou a abandonar minha mulher e meu filho, a fazer coisas horríveis para me casar com você. E resulta que só é uma estafadora. Vou te matar. Os insultos e os golpes ressoaram atroadores. Escutei como se quebravam copos de vidro e os gritos dilacerantes de Thalita pedindo ajuda ao pessoal do hotel. De pé no meio do corredor do hospital, escutando aquele caótico ruído procedente de um lugar a milhares de quilômetros de distância, desenhou-se nos meus lábios um sorriso gélido. A farsa que tanto lhes havia custado montar havia chegado ao seu fim da pior maneira possível. Que desfrute de suas férias, meu querido ex-marido. Não demore em voltar. A polícia, os papéis do divórcio e uma demanda por tentativa de assassinato te esperam em casa. Não deixe que a lei tenha que emitir ordem de busca e captura internacional. Isso só faria que sua fachada de diretor caísse ainda mais baixo. Desliguei, de forma tajante e fria. Já não precisava escutar mais súplicas nem insultos. Meu coração agora se sentia leve. Uma estranha sensação de satisfação percorria meu corpo. Havia-lhe arrebatado o que mais lhe importava. Seu ego e sua fé no futuro. Ele mesmo havia destruído sua família e havia tentado assassinar seu único filho, só para receber em troca uns chifres compridíssimos e ficar de mãos vazias. Esse era o preço a pagar por uma traição tão cruel. Dei meia volta rumo à UTI, enquanto minha mente começava a planejar os seguintes passos para meter Thalita e Victor na prisão, sem lhes dar a menor oportunidade de escapar do castigo da lei. Após desligar, sabia que não podia me conformar com uma vitória momentânea. Psicologicamente, Victor estava afundado, mas a natureza de um homem de negócios corrupto poderia fazer que tentasse eludir a responsabilidade pela queda de Cauã e jogar toda a culpa em Thalita. E Thalita, com sua astúcia de estafadora profissional, seguramente buscaria uma rota de escape ou inventaria outra história para se fazer de vítima. Precisava reunir todas as provas sobre sua verdadeira identidade, sobre sua falsa gravidez e sobre a pessoa que estava por trás orquestrando toda esta trama para roubar a família do meu marido. Liguei imediatamente para Nádia. Era minha melhor amiga desde a universidade. Nádia não só era uma amiga, mas também uma detetive particular com muita experiência, especialista em casos de infidelidades e estafas em São Paulo. Desde o momento em que tive o pressentimento de que o acidente de Cauã não era normal, pedi-lhe que vigiasse discretamente todos os movimentos de Thalita. A ligação se conectou rapidamente. Diga, Eloá, como está Cauã? Estive nervosa a manhã toda, mas não me atrevia a ligar por se você estivesse ocupada. Cauã passou o perigo, Nádia. O médico diz que acordará hoje ou amanhã, mas isso falaremos depois. O que averigou de Thalita? Está em Fernando de Noronha com Victor. Acabei de soltar a bomba da esterilidade dele
para que se devorem entre eles. Agora preciso de provas contundentes para prender essa mulher antes que possa fugir. Você agiu tão rápido. Tranquila, tenho aquela mulher acurralada. Tal como suspeitava, não é uma qualquer. Sente-se. Escute o que vou te contar. Através das palavras de Nádia, o perfil da senhorita Thalita ficou ao descoberto. Não provinha de uma boa família, nem era uma experiente agente imobiliária. Seu verdadeiro nome era Larissa. Procedia de uma rede de estafadores que se dedicava a engambelar novos ricos ou homens luxuriosos. Sua tática consistia em se fazer passar pela menina boa e oferecer falsos investimentos para espremer as vítimas. E o mais arrepiante, a gravidez que carregava era uma fraude espetacular. Sabe o que, Eloá? Entrei em contato com alguns conhecidos na clínica particular de maternidade, onde ela costumava se etiquetar e subir fotos nas redes. O médico confirmou que não está grávida. Todas as ecografias e partes médicos que mostrou a Victor são falsos, feitos com Photoshop. Comprou uma barriga de silicone, como as que usam as atrizes. Como Victor sempre estava de viagem e quando voltava, ela inventava desculpas para que não a tocasse dizendo que devia guardar repouso. Ele nunca percebeu. Escutei aquilo sentindo calafrios. Seu nível de sofisticação e vileza superava tudo o que havia imaginado. Uma barriga de silicone e uns papéis médicos falsos haviam sido suficientes para cegar toda a minha família política e suficientes para empurrar um homem de sangue frio a agir de forma atroz contra seu próprio filho. E isso não é tudo, Eloá. Esta tipa não atua sozinha. Tem um namorado real que se chama Marcos, apelidado o Cicatriz, um capanga do bairro da periferia que se dedica a cobrar dívidas e oferecer proteção. Este tipo é o cérebro de toda a operação. Consegui acessar uma conta secreta de Larissa nas redes sociais. Está cheia de mensagens entre ela e Marcos planejando tudo. Tinham um calendário muito claro. Esperariam que Victor te obrigasse a divorciar, venderiam a casa e cobrariam a indenização do seguro de Cauã. Depois fugiriam do país com todo o dinheiro. Esta viagem a Fernando de Noronha era só uma desculpa para que Larissa ganhasse tempo e transferisse o resto do dinheiro de Victor para uma conta de Marcos no exterior. O casamento com Victor, a gravidez e até a promessa da casa no Morumbi como presente nunca passaram de uma encenação para mantê-lo dócil e generoso até o último centavo. Assim que conseguisse a indenização do seguro e o dinheiro que restava, Larissa desapareceria com Marcos sem deixar rastro, exatamente como planejava fazer agora. Tinha um sabor amargo na garganta. Resulta que meu filho e eu, e toda a família do meu marido, só éramos presas jugosas em uma partida de xadrez meticulosamente preparada. Victor sempre se gabava de ser inteligente e de ter visão de futuro, mas no final foi manipulado como uma marionete por uma mulher e um capanga de rua. Ao pensar na minha sogra, sempre mimando Larissa, comprando-lhe o melhor jamon e vitaminas para aquele ventre de silicone cheio de ar, senti ao mesmo tempo riso e pena pela ignorância dela. Você guardou todas essas mensagens e provas? Envie-me todas por e-mail agora mesmo. Imprimirei e as entregarei diretamente à polícia. Junto com os resultados do sedativo do doutor, não poderão escapar. Já fiz 3 cópias de segurança. Te envio já. Mas tenha cuidado, Eloá. Marcos não é de brincadeira. Se souber que o plano foi descoberto, poderia agir desesperadamente. Não saia das zonas do hospital com câmeras e gente. Pedirei a uns companheiros da polícia que passem por aí para dar uma olhada. Obrigada, Nádia. Não tenho medo deles. Meu filho e eu já estivemos às portas da morte. Não tenho nada a perder. Só espero que Victor apareça sua humilhante cara por aqui, para colocar eu mesma o último prego no caixão da honra dele. Ao desligar, abri o e-mail, baixando no telefone todas as fotos, mensagens e documentos falsos de Larissa. Ao ler como planejavam misturar o sedativo no suco e como iam colocar Cauã na grade para que parecesse uma queda natural, senti uma dor aguda no peito, como se me arrancassem pedaços de carne com uma faca. Minhas lágrimas voltaram a cair, mas desta vez eram lágrimas de absoluta determinação. Caminhei lentamente rumo à porta da UTI. Cauã, querido meu, acorde logo. A quem te fizeram mal, mamãe não deixará viver em paz. Farei que se ajoelhem aos seus pés para pagar por seus crimes. A obra havia ficado exposta à luz
e agora era o momento de que aqueles monstros pagassem o preço mais alto pela sua crueldade. Quase 12 horas depois da minha ligação a Fernando de Noronha, eu continuava sentada e imóvel nos assentos de espera do vestíbulo principal do hospital. Fora já havia anoitecido. As luzes dos postes projetavam pálidas franjas através das grandes janelas. Ao meu lado estavam os 2 agentes de polícia à paisana, junto com o expediente de provas que Nádia me havia enviado. O doutor acabara de me comunicar uma notícia que fez meu coração explodir de alegria. O ritmo cardíaco e as ondas cerebrais de Cauã respondiam favoravelmente. Podia abrir os olhos a qualquer momento. Entrelacei as mãos e respirei fundo para dissipar o cansaço. Esta batalha havia chegado ao seu fim, e eu devia manter a mente fria e a postura mais altiva para receber o traidor. As portas corrediças de vidro do vestíbulo se abriram de par em par, e do exterior um homem entrou correndo de forma frenética. Seu aspecto era tão lamentável que, se não olhasse com atenção, teria sido difícil reconhecer o digno diretor de há uns dias. Era Victor. Já não levava o terno passado, mas uma camiseta amarrotada e suada, o cabelo revolto e seus olhos, injetados de sangue, mostravam o pânico, a insônia e a raiva contida. Victor olhou ao redor de forma errática, até que seu olhar se deteve ao me ver. Correu para mim como uma besta raivosa acurralada em um beco sem saída. Eloá, onde está a criança? Diga a verdade. Por favor, o relatório médico é falso, não é? Diga que você está me enganando. Larissa foi embora. Fugiu com o dinheiro assim que aterrissamos. Não resta nem um centavo no meu cartão. Ajude-me, Eloá. Diga que tudo isto é só uma brincadeira. Fiquei sentada sem me mover 1 milímetro, com o olhar gélido percorrendo seu lamentável aspecto. Fazia só 3 dias. Este mesmo homem havia estado na porta da UTI, jogando-me os papéis do divórcio e pronunciando as palavras mais cruéis para fugir com sua amante. E agora, após descobrir que lhe haviam posto chifres e lhe haviam roubado, voltava a buscar sua mulher e seu filho com aquela cara humilhada. A vida não é tão fácil, Victor. Você acredita que tenho tanto tempo livre quanto para brincar com minha dignidade e minha dor? Olhe para si mesmo. Você se achava o grande diretor, se gabava de inteligente e visionário, e no final uma estafadora te deixou de cuecas. Seu histórico de esterilidade leva neste hospital 8 meses. Você se enganou a si mesmo e depois jogou toda a culpa em mim. Agora que não tem nada, lembra do filho ao qual queria desconectar? Errei, Eloá. Errei 1000 vezes. Aquela vadia me enfeitiçou, me convenceu para que me divorciasse, para que vendesse a casa. Eu não sabia nada do acidente de Cauã. Foi ela. Ela tentou matá-lo. Você tem que acreditar em mim. Sou o pai dele. Diga à polícia que me deixe em paz. Começarei de novo. Compensarei aos 2. Soltei uma gargalhada, uma risada amarga que ressoou no frio vestíbulo do hospital. Os malvados, quando se veem acurralados, sempre buscam culpar os outros. Era tão covarde que nem sequer se atrevia a enfrentar seus próprios crimes. Cale-se. Você não tem direito de pronunciar a palavra pai. Diz que não sabia nada. As análises mostram altas doses de sedativos no sangue de Cauã. Foram misturados no suco e, antes do acidente, foi você quem comprou os medicamentos no mercado negro pela internet. Minha amiga hackeou todo o seu histórico de conversas. Você e aquela mulher planejaram como dormi-lo e jogá-lo do 2º andar. Iam usar a morte do seu filho para cobrar os 250 mil reais do seguro e fugir. Você não é humano, é um monstro. Naquele momento, minha sogra e sua tia entraram correndo apressadamente desde a porta do hospital. Haviam escutado que Victor voava de urgência de volta a São Paulo e pegaram um táxi correndo. Ao ver Victor ajoelhado aos meus pés, Dona Ivone se abalançou, levantando a mão como se fosse me agarrar da roupa para gritar comigo, como era seu costume. Maldita sem vergonha! O que você fez para que meu filho tenha que estar de joelhos? Levante-se, Victor. Se ela não assinar o divórcio, jogue-a na rua. Aquela casa é sua. Não tem que suplicar nada. Thalita vai me dar um neto varão. Traga-a. Eu mesma jogarei esta má mãe daqui. Levantei-me de golpe. Peguei o expediente cheio de fotos e mensagens e o bati contra a mesa de aço que tinha diante dela. Abra os olhos e olhe isto. Olhe bem o que é esse neto varão que tanto esperava.
Sua adorada nora leva uma barriga falsa de silicone. É uma estafadora profissional e tem um namorado que é um capanga. Aliaram-se com seu precioso filho para envenenar Cauã, me expulsar da casa e depois roubaram todo o dinheiro do seu filho e fugiram. Seu filho é absolutamente estéril desde há 8 meses. Nunca poderá ter mais filhos. O karma caiu sobre esta família, entende agora? Dona Ivone olhou aí nas fotos de Thalita, abraçada ao capanga chamado Marcos o Cicatriz. Viu o certificado de esterilidade e depois olhou seu único filho, que chorava desconsolado e patético no chão. Recuou vários passos, suas pernas tremeram e se desabou sobre os azulejos. Abriu a boca, mas não pôde articular palavra. Seu orgulho pelo sucesso do filho, seu anseio por um neto varão para se gabar ante os vizinhos, tudo havia se feito em pedaços. Agarrou o peito, respirando com dificuldade, com os olhos muito abertos, olhando Victor com uma comoção e uma desesperação absolutas. Os 2 agentes de polícia à paisana que haviam estado observando se aproximaram, sacaram suas credenciais e leram a ordem de prisão com voz firme. Victor, o senhor está detido por um presumível delito de tentativa de homicídio e fraude ao seguro. Rogamos que guarde silêncio e nos acompanhe à delegacia. Recolhemos todas as provas pertinentes. Não, eu não quis matar meu filho. Foi ela, Larissa. Me enganou. Ela me incitou. Mãe, ajude-me. Diga a Eloá que retire as acusações. Não quero ir para a prisão, mamãe. As súplicas dilacerantes de Victor retumbaram por todo o vestíbulo do hospital, mas ninguém se apiedou dele. Minha sogra, sentada no chão, golpeava o peito, chorando amargamente, culpando-se de ter estado cega, de ter metido uma víbora em sua casa que acabou fazendo mal ao neto e metendo seu filho entre grades. Eu cruzei os braços, observando com frieza como as algemas se fechavam ao redor dos pulsos de Victor. Aquele homem que uma vez se havia mostrado altivo frente à porta da UTI, pisoteando a vida do seu filho, agora tinha que baixar a cabeça e arrastar os pés, humilhado. A justiça, por fim, havia falado e a suja farsa da família dele ficava oficialmente encerrada. Nos dias seguintes, uma vez que Victor foi posto à disposição judicial, a tormenta arrasou com os últimos restos daquela família traidora. A imprensa e a opinião pública se estremeceram ante a notícia de que o diretor de uma empresa de construção havia conspirado com sua amante para envenenar e empurrar seu filho de 6 anos de uma varanda com o fim de cobrar R$250 mil de um seguro de vida. A indignação da sociedade se volcou sobre ele. Sua empresa perdeu imediatamente todos os contratos com os sócios. Os acionistas retiraram seus fundos e os credores se apresentaram na sede. Em menos de uma semana, o império do qual Victor tanto se gabava se declarou em falência total, deixando enormes dívidas impossíveis de pagar. A rede do céu é imensa e não deixa escapar ninguém. Larissa e seu capanga, Marcos, acreditaram que podiam fugir com o dinheiro roubado, mas subestimaram a Polícia Civil. Assim que Victor confessou todo o plano, emitiram-se as ordens de busca e captura e bloquearam as contas. Foram capturados na fronteira quando tentavam escapar do país. O patrimônio que haviam roubado da conta de Victor foi congelado a tempo para a investigação e a indenização de danos. Na delegacia, Larissa já não mantinha sua aparência de senhorita refinada. Chorava a lágrimas vivas e jogava toda a culpa em Marcos e em Victor. Mas as provas, as mensagens, o histórico de transações e os testemunhos cruzados os ataram aos delitos de estafa e cumplicidade em tentativa de assassinato. Quanto a Dona Ivone, o enorme choque a derrubou por completo. De ser uma mulher crítica, sempre julgando e desprezando a nora, se converteu em uma sombra pálida e decrépita. Tiveram que vender a casa do interior para pagar as dívidas urgentes que Victor havia contraído em nome dela. Seu único filho, ao qual tinha num pedestal, agora enfrentava dezenas de anos de prisão. Os vizinhos lhe deram as costas e seus próprios familiares cortaram relações com ela por não poder aceitar alguém que tentou assassinar seu próprio sangue. Agora vive sozinha em um minúsculo quarto alugado, doente e sem apoio de ninguém, arrependendo-se amargamente. Mas todo o arrependimento chegava demasiado tarde. Para mim, todos os castigos que receberam não me trouxeram tanta felicidade
quanto o momento que vivi na manhã do 5º dia na unidade de cuidados intensivos. Aquele dia, os primeiros raios do sol de inverno entraram pela janela do hospital e iluminaram o rosto miúdo de Cauã. Eu estava sentada, agarrando com força a mãozinha cheia de vias intravenosas do meu filho, rezando apoiada na borda da cama. De repente, seus dedos se moveram ligeiramente. Sobressaltei-me e levantei a cabeça. Suas longas pestanas tremeram e lentamente abriu seus olhos claros. Olhou-me um pouco aturdido pela medicação, mas seus lábios rachados articularam debilmente uma palavra. Mamãe, mamãe, dói a cabeça. Abrace-me. Meu coração pareceu explodir. Abracei-o chorando desconsoladamente até empapar suas bochechas. Meu choro já não era de frustração nem de desesperação, mas o de uma mãe que havia arrebatado da morte a vida do seu filho. O doutor e a equipe médica entraram correndo. Suspiraram aliviados e me informaram de que o cérebro de Cauã havia reagido extraordinariamente bem. Havia passado o perigo por completo e não lhe restariam sequelas neurológicas graves se fizesse reabilitação. Naquele momento soube que meu filho e eu havíamos renascido. 3 meses depois daquela tormenta, a saúde de Cauã havia se recuperado em 80%. Já podia correr e rir, embora às vezes cocheasse um pouco. O julgamento contra Victor e seus cúmplices se celebrou sob o atento escrutínio do público. Ante o estrado, um Victor demacrado e trêmulo recebeu uma condenação de 18 anos de prisão pelos seus atrozes atos. Larissa e Marcos também receberam sentenças severas pela sua avareza e crueldade. O juiz também ditou uma sentença de divórcio a meu favor. Obtive a custódia total de Cauã e Victor, foi privado da autoridade parental permanentemente. A casa de luxo no Morumbi, bem ganancial do qual eu era coproprietária e do qual pude demonstrar, foi atribuída a meu favor para assegurar o bem-estar do meu filho. Aquele dia, de pé frente à porta do fórum, sob um céu azul sem nuvens, peguei da mão Cauã e desci as escadas, deixando para trás toda a amargura, humilhação e a dor de um casamento desastroso. Lembrei do que minha mãe costumava me dizer. Para uma mulher, o casamento é como uma loteria. Por mais esperta ou bonita que seja, o que conta é a sorte. Costumava acreditar nessa frase, costumava amaldiçoar meu destino por ter topado com alguém tão cruel, mas agora me dou conta de que a sorte não chega sozinha. Quando te empurram ao limite da traição e da maldade, é a lucidez, a coragem e o instinto protetor de uma mãe a arma mais afiada para dar a volta à partida. Nesta vida, o karma nunca se esquece de ninguém. Quem usa a crueldade e o engano para pisotear quem esteve com eles desde o princípio e planejam tirar a vida do seu próprio sangue, tarde ou cedo, arderão nas chamas da própria ambição. Meu filho e eu atravessamos a noite mais escura para poder receber agora a luz do sol em liberdade. Coloquei à venda a casa para comprar um acolhedor apartamento na zona da Vila Madalena, em São Paulo, onde não restasse nenhuma lembrança triste. Abri um pequeno negócio. Cada dia levo Cauã à escola e cozinho nossas refeições. A vida pode nos dar golpes mortais, mas enquanto não nos rendermos, depois da tormenta sempre sai o sol. Sentada no meu novo lar, numa tarde quando os últimos raios de sol tingem de dourado a varanda, vejo Cauã concentrado desenhando junto à janela. O som dos lápis de cores se mistura com a brisa que move as flores, criando um silêncio estranhamente reconfortante. Quanto tempo fazia que não sentia esta paz tão real? Uma paz que não requer que me oculte, que não me obriga a depender do estado de ânimo de ninguém e sem pesadelos com o som dos monitores cardíacos na noite. Ao ver crescer meu filho, às vezes me pergunto, se não tivesse mantido a cabeça fria naquele dia, se tivesse escolhido aguentar cegamente acreditando nos laços de sangue, onde estaríamos agora? Talvez havíamos desaparecido, convertidos em frias estatísticas em algum relatório de acidente, permitindo aos malvados viver à vontade sobre nossos restos. Esta terrível tragédia foi como uma inundação. Arrasou com tudo o que eu valorizava, mas também deixou ao descoberto os alicerces podres do casamento do qual estava tão orgulhosa. Sempre fui uma mulher tradicional que acreditava que ceder uma vez traria paz. Acreditava que, com me entregar por completo ao meu marido e ao meu filho, com ser obediente e prudente, meu lar estaria a salvo para sempre. Enganei-me.
Enganei-me dolorosamente ao esquecer que a bondade, se depositada no lugar errado, se converte em uma isca para os cruéis. Dei-me conta de que aquela glamourosa casa era só uma luxuosa jaula de vidro na qual me encerrei voluntariamente, a ponto de perder a vida da pessoa que mais amo. Este despertar chegou tarde e cheio de cicatrizes, mas salvou minha vida, transformando-me de uma frágil palha ao vento em um carvalho robusto, pronto para proteger seu filho de qualquer tormenta. A todas as mulheres e mães que me escutam, através da minha história cheia de sangue e lágrimas, extraio uma lição vital que quero transmitir. Casar-se pode ser uma loteria, mas não podemos nos sentar esperando que a sorte e a decência alheia nos salvem. Nunca se converta em uma sombra dentro da sua própria casa. Nunca deixe que o amor por um homem te tire seu direito de ser lúcida, de fazer perguntas e de proteger sua dignidade e seus bens. Se quem caminha ao seu lado está disposto a te empurrar pela borda para se salvar a si mesmo, você deve ser a primeira em saber nadar e tomar o leme. O sacrifício é nobre, mas sacrificar-se por alguém que não merece é uma tolice. Ame com o coração ardente, mas olhe a vida com a mente fria. Seja qual for a situação, guarde sempre uma saída. Guarde provas, números e verdades, porque às vezes essa é nossa última arma para reclamar justiça. Ao olhar para trás, na viagem daquela mãe que desmoronou as portas das urgências, até a mulher gélida frente ao fórum vendo como levavam um traidor algemado, sinto que vivi duas vidas. A fortaleza não nasce do nada, forja-se no abismo da dor e da traição. Quando vê que pisam seu próprio filho, quando vê que aquele com quem compartilhou sua cama é um demônio, compreende que não há medo maior que perder um filho. E esse mesmo medo é o que se converte em uma força imparável para lutar. O karma existe neste mundo. Pode que tarde, mas não se esquece de ninguém. Quem semeia ventos colhe tempestades. Quem usa a falsidade para ser feliz, constrói castelos de areia que desmoronarão quando a verdade vier à luz. Não culpe Deus por ser injusto. Acredite que cada golpe que a vida te dá é uma oportunidade para se desfazer da sua ingenuidade e se tornar mais forte e inquebrantável. Minha vida passou de página. Já não há brilhos falsos, mas está cheia de risadas verdadeiras. Graças àquele médico dedicado. Graças à minha fiel amiga que me acompanhou na escuridão. E, sobretudo, graças a mim mesma por não me render. Se minha história ajuda que alguém desperte ou dá um pouco de força a alguma mulher em adversidade, não duvidem em deixar um like e compartilhar seus pensamentos. Seus ânimos são o maior consolo para nós. Não esqueçam de se inscrever no canal para seguir escutando lições humanas sobre vidas reais. Seu apoio é nosso motor. A noite já caiu. A luz no pequeno apartamento é cálida e suave. Cauã terminou seu desenho. Somos nós dois dando as mãos num campo de flores. Seu sorriso é radiante como o sol da manhã. Abraço meu filho. Respiro o aroma da paz e sinto que meu coração enfim se curou por completo. Obrigado a todos por me escutarem até o final. Desejo que todos, depois das tormentas da vida, encontrem um porto seguro cheio de paz e felicidade. Boa noite.